primeiro tema que eu queria tratar com vocês hoje diz respeito à Lei Complementar 224 de 2025, Lei Complementar 224 de 2025. Essa lei, ela foi publicada no Diário Oficial da União no apagar das luzes de 2025, trazendo uma série de ações de diminuição de benefícios e de incentivos fiscais. Naquele primeiro momento, o que mais saltou aos olhos dos contribuintes, negativamente falando, foi a questão da majoração da tributação para o lucro presumido, onde contribuintes com a receita bruta anual acima de 5 milhões de reais estariam sujeitos a uma tributação majorada na sua base de presunção. A lei complementar ela é da última semana de 2025 e já no dia 31 de dezembro houve a publicação da Instrução Normativa 2305, que foi uma instrução normativa que deveria regulamentar a Lei Complementar 224, principalmente nesse ponto que diz respeito ao lucro presumido. E a verdade é que essa instrução ela foi muito truncada, confusa, uma redação de difícil compreensão que trouxe mais dúvidas, gerou mais ambiguidades do que, de fato, procedimentos e orientações claras sobre como proceder àquele aumento da carga tributária. E o que acabou acontecendo? Alguns contribuintes, já em 2025, decidiram enfrentar essa matéria levando o assunto à justiça. E alguns contribuintes, naquele momento, procuraram seus departamentos jurídicos, procuraram seus advogados e impetraram mandados de segurança preventivos com o objetivo de não serem alcançados pela cobrança majorada desse imposto de renda, da contribuição social, tratando especificamente aqui da questão do lucro presumido. E o que aconteceu, pessoal? Agora no dia 20... deixa eu pegar a data aqui exata. No dia 27 de janeiro de 2026, foi concedida uma decisão liminar pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, que trouxe um precedente muito interessante para a gente, mesmo que seja ainda uma decisão interlocutória, mesmo que seja ainda uma questão preliminar, ela já trouxe um precedente interessante para fortalecer a tese do contribuinte de que o lucro presumido não se trata de um incentivo fiscal, não se trata de um benefício fiscal, e a decisão, por si só, ela é muito elucidativa nessa questão. Ela aborda exatamente os argumentos da defesa, os argumentos do contribuinte, que fundamentam a lógica de que o lucro presumido não é um incentivo fiscal. E eu vou trazer para vocês aqui alguns trechos dessa decisão para que nós possamos discutir juntos, tá? Scala diz o seguinte: como podem fazer as leis sem analisar o impacto ou analisarem a legalidade? Esperar uma regulamentação via instrução normativa é um absurdo, é o que vem acontecendo. Não se trata nem de algo que seja novo no nosso modelo tributário, tá? O que tem me chamado a atenção bastante nos últimos tempos, pessoal, é o fato de que nas instruções normativas, nos documentos infralegais que deveriam apenas regulamentar procedimentos, estão sempre sendo colocadas inovações além daquilo que estava na lei. Então esse é um ponto que me preocupa e a gente tem um exemplo claro aqui com relação à Lei Complementar 224, não somente pela Instrução Normativa 2305, tá? Mas também, posteriormente, nós tivemos a Instrução Normativa 2306, que intensifica esse distanciamento entre aquilo que diz a lei complementar e aquilo que está efetivamente regulamentado na norma, tá? Mas eu vou ler aqui com vocês alguns trechos, não vou ler todo, apesar de ser curto, tá? São só 3 páginas da decisão, mas eu vou ler de forma resumida esse despacho, decisão aqui em caráter liminar, inicia dizendo que trata-se de mandado de segurança preventivo com pedido de liminar, impetrado pela empresa X, que eu não vou citar o nome,
pessoa jurídica de direito privado, em face de ato tido como iminente e ilegal a ser praticado pelo delegado da Receita Federal do Brasil, consistente na exigência de recolhimento do imposto de renda e da contribuição social com base nos percentuais de presunção majorados, né? Conforme preconiza a Lei Complementar 224, tá? E aqui, ainda no âmbito preliminar, o voto, a decisão e voto, o juízo explica, né? Sustenta a impetrante, em síntese, que o lucro presumido não ostenta natureza jurídica de benefício fiscal ou renúncia de receita, mas constitui uma técnica legal de apuração da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, previsto no artigo 44 do CTN. Afirma que a equiparação do lucro presumido a incentivo fiscal para fins de majoração da base de cálculo revela-se juridicamente inadequada, configurando aumento indireto da carga tributária em afronta aos princípios constitucionais da legalidade estrita, da capacidade contributiva, da isonomia tributária, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Requer, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade da majoração impugnada, a fim de que lhe seja assegurado o direito de apurar e recolher os tributos segundo os percentuais de presunção originalmente previstos na legislação de regência, bem como a abstenção pela autoridade impetrada de quaisquer atos de cobrança, autuação ou restrição cadastral decorrentes do não recolhimento da parcela controvertida. É relatório, decido. Então vamos lá. Só para a gente ter uma boa explicação, tá, pessoal? Quando nós impetramos um mandado de segurança, até que, de fato, seja analisado o mérito da matéria para que possa ser sentenciado, nós temos a oportunidade de, no mandado de segurança, fazer o pedido de uma tutela de urgência, pedido de uma liminar. Mas para que isso aconteça, eu preciso de 2 requisitos. O primeiro deles é a fumaça do bom direito. É necessário que o seu direito ele seja, de fato, sustentável, seja um direito que, como nós costumamos dizer, é um direito bom, né? Você tenha, de fato, uma boa argumentação, uma afronta direta a dispositivos constitucionais, ou até mesmo a uma súmula, ou uma ilegalidade muito frontal de ser combatida. Então, a primeira coisa é você ter um bom direito. E a segunda é que seja demonstrado o perigo da demora, em virtude de você não ter essa decisão interlocutória em seu favor. Por quê? Porque imagine, né? Como já começou a produzir efeitos a Lei Complementar 224 para a apuração do imposto de renda já em janeiro de 26, perdão, a Lei Complementar 224, ela é de 2025, e no que diz respeito ao imposto de renda, que só respeita a anterioridade do exercício, ela já produz efeitos a partir de janeiro de 26. Então, já em janeiro de 26, há um mês, né, o contribuinte, quando praticasse operações, estaria já sujeito a esse recolhimento do imposto de renda com a presunção majorada. Consequentemente, isso traz risco ao seu fluxo de caixa, isso traz risco ao seu planejamento tributário. Então, fica concretizado que nós temos um bom direito e nós temos, de fato, um perigo se houver uma demora nessa decisão. Então, esses requisitos cumulativos, eles sustentam uma decisão em caráter liminar, tá?